Não ficou claro a questão do ataque do inimigo? Por exemplo, o que a Bíblia diz? A nossa luta não é contra carne e sangue. Então, se a gente vai aplicar esse salmo conosco, a gente troca aí a questão de inimigos humanos por inimigos espirituais. Que o princípio é o mesmo. Tá? O rei Davi aí está falando de... Ele pode estar falando também de inimigos espirituais, mas o texto em si, mais claramente, fala de inimigos humanos. Porque numa corte real, vocês sabem, se vocês assistem aí Game of Thrones, essas coisas, vocês sabem o tipo de intriga, o tipo de trama, o tipo de conspiração que existe nas cortes reais, pelo menos naquele tempo, para tirar um rei, para matar o rei, assumir o lugar do rei, entende? Na política também atual, mesmo nos países presidencialistas, tal, você sabe toda aquela intrigueira, toda aquela conspiração, golpes, né? Inclusive os Estados Unidos aí está à beira de um golpe, né? De um golpe para tirar o Donald Trump, né? Inclusive o Donald Trump convocou as Forças Armadas. Não sei se isso aparece na mídia secular, né? Na mídia aberta, tal. Ele convocou as Forças Armadas, tal, de prontidão pelo perigo de um golpe político, um golpe militar, com a ajuda de potências estrangeiras para tomar o poder nos Estados Unidos, né? Os democratas reassumirem o poder. Se isso acontecer, eu já expliquei algumas coisas que podem realmente acontecer, né? Então é isso, o rei Davi está se referindo a isso, as intrigas, por exemplo, um rei corria risco de vida naquele tempo. Ele tinha que ter uma guarda pessoal muito forte, porque qualquer um poderia querer matar o rei e assumir o trono. Então ele pede a Deus, nesse salmo ele pede a Deus: Senhor, me proteja, o Senhor me ajude, me dê a tua proteção, julga os meus adversários, julga os meus inimigos, castiga os meus adversários, tira eles do meu encalço, tira eles do meu calcanhar, né? Tira eles do meu pé, vamos dizer assim, tá? Faça a gente me largar, né? Enfraquece eles, quebranta eles, né? Tem um termo que é muito próprio dos Salmos, né? Quando fala sobre os inimigos: quebra os dentes dos meus inimigos. É um tipo de uma linguagem para você enfraquecer, para você... o dente é aquilo que morde, né? Aquilo que fere. Então, quebra os dentes dos meus adversários. Então, a gente transfere isso para o mundo espiritual, porque o princípio é o mesmo. Sim, você é um cristão, você é uma pessoa que professa o nome de Jesus, seja de que confissão for, né? Pode ser católico, protestante, pentecostal, batista, presbiteriano, qual for. Você professa o nome de Cristo. No mundo espiritual maligno, esse nome é odiado. Eles odeiam Jesus, eles odeiam Yeshua, que é o nome hebraico dele, né? Que o cara usa bastante no vídeo aí. E eles te odeiam porque você está associado a esse nome. O que eu falei a respeito do diabo? Qual é o alvo supremo do diabo? Fazer um monte de gente perder a salvação, mandar um monte de gente para o inferno junto com ele. Por que Jesus Cristo veio? Exatamente para que isso não aconteça, para que pessoas sejam salvas. Então eles odeiam Jesus, tudo que ele representa, entende? E eles odeiam qualquer pessoa que professe o nome de Jesus
que demonstre amor por Jesus, demonstre servir a Jesus, ou tenha o desejo de servi-lo, tenha o desejo de estar diante dele, estar na presença dele, que ora a ele, que invoca o nome dele. Então essa pessoa é alvo do ódio dos demônios, é alvo do ódio de Satanás. Tá? Então vocês têm que ter isso em mente. Vocês não podem se esquecer disso nunca. E não vão vivendo a vida de vocês assim, normalmente sem estarem se imbuindo, se revestindo da proteção que você precisa para você fazer as suas coisas. Porque ele vai atrapalhar o seu caminho. Ele vai travar os seus relacionamentos. Ele vai procurar usar pessoas para te ofender, usar pessoas para te humilhar, usar pessoas para espalhar coisas mentirosas a seu respeito. Entende? Ele vai, como diz uma parte do texto, ele vai distorcer as suas palavras, ele vai fazer com que as pessoas entendam mal o que você está dizendo, levem a mal o que você está dizendo. Você já passou por isso antes? Você falou algo para uma pessoa com uma determinada intenção, com até um bom sentimento no coração, e aquela pessoa entendeu tudo errado, entendeu até o contrário do que você falou. Ela até se ofendeu pelo que você falou. Você estava falando algo que pensar no qual na sua vontade, a sua intenção era ajudar essa pessoa, mas ela levou para o lado oposto. Não sei se vocês já passaram uma experiência assim. Eu já passei várias vezes, principalmente no local de trabalho. Os demônios são especialistas em distorcer a mensagem. Quando você fala alguma coisa, o sentido daquilo que você fala, eles distorcem. Você fala algo até positivo e a pessoa entende completamente o contrário do que você está falando. Entende? Ela se ofende, ela se arma contra você, ela se irrita com o que você falou, e às vezes é uma coisa que você está falando. Às vezes tem normalmente assim, apenas uma expressão normal que você sempre fala e tal, mas ela entende tudo errado. Tá? Por exemplo, o marido chega em casa, a mulher serve a comida para ele, só que vamos dizer que ela esqueceu um pouquinho no sal, quer dizer, que ela esqueceu, vamos dizer que ela esqueceu de pôr sal, ou pôs muito pouco. Aí o marido experimenta a comida, não está faltando um pouco de sal. Ele falou isso por mal? Não. Mas e o que a mulher entende? O que ela pode vir, o que o demônio pode fazer ela entender? Você não cozinha nada, você é uma droga de cozinheira. Tá horrível hoje. Não, você é uma droga de cozinheira. Não faz nada certo. Ela entende dessa forma. O marido só falou, está faltando um pouco de sal aqui. Isso é o que muitas vezes os demônios fazem. Eles distorcem a sua palavra. Eles potencializam apenas um comentário e transformam aquilo numa crítica horrível que você está fazendo àquela pessoa. Entende? Então isso acontece muito. Isso é típico de ataque demoníaco. Entende? Ele faz muito isso. Entende? Ele usa muito esse tipo de tática, distorcendo o que você fala, soando no ouvido da pessoa algo diferente do que você falou. Ele usa muito pessoas, né, que têm o que nós chamaríamos de pessoas bipolares, né? Pessoas que elas têm variações de humor muito rapidamente. Entende? Ela chega no trabalho cantando, aconteceu alguma coisinha, ela já está xingando, ela já está querendo matar alguém.
Ela vai de um sentimento a outro com muita facilidade. Entende? E isso é um tipo de ataque demoníaco, porque de repente aquilo pode se voltar contra você. Ela começa te tratando bem, tratando normal, oh meu amor, tudo bem, como é que foi? De repente ela está te xingando. Só falta chamar você de vagabundo, entende? Isso são ataques demoníacos, intrigas, entende? Como é que eu vou dizer? Falatórios, fofocas. Você conta alguma coisa para alguém ali, você está pensando que a pessoa é sua amiga, que ela está guardando o que você está dizendo, que ela vai ser discreta. Não, de repente o outro ali está sabendo, o outro ali também está sabendo, o outro ali também já está sabendo. Espalhou, ela passou, espalhou uma coisa que você fez numa confidência para a pessoa. Gente, tudo isso são ataques demoníacos, dos quais você tem que se defender, você tem que repreender. Entende? As armas que a gente tem, gente, são as armas espirituais. Você querer se defender de uma maneira humana, você só vai aumentar o problema. A pessoa te faz uma ofensa, por exemplo, e você ofende de volta. A pessoa fala algo negativo a seu respeito, você vai lá e fala outra coisa negativa também a respeito dela. Então você só está lutando, né, rebatendo as coisas de uma maneira humana e sendo tão carnal quanto essa pessoa é. Entende? Ela foi um instrumento do diabo para te atacar e você está combatendo ela e você está se defendendo também de uma maneira carnal. Então o que a gente tem que fazer basicamente é buscar armas espirituais, buscar as armas que Deus nos dá para rechaçarmos esses ataques, quebrarmos esses ataques. Uma boa arma que você pode ter é quando você vai chegar num determinado lugar, principalmente no seu local de trabalho, é você fazer uma oração muito simples antes. Uma oração muito simples. Você deve fazê-la com fé. Dizer, Senhor, estou chegando nesse trabalho, eu quero que o Senhor abençoe o meu dia. Eu quero que o Senhor amarre a boca dos demônios. Amarre a ação deles na vida dos meus colegas, na vida das pessoas com quem eu estou convivendo. E impeça de um inimigo, e não deixe Satanás, os demônios, distorcerem as minhas palavras e feche a boca deles para que eles não fiquem falando coisas nos ouvidos das pessoas, né? A meu respeito, a meu respeito, ou de mim. Então você tem essa arma, você pode usar isso. Quando você chegar, você já ir repreendendo os demônios, já ir amarrando espiritualmente os demônios, invocando, né, os anjos de Deus. Senhor, envia os teus anjos. Você pode pedir, você não ora aos anjos, você pode orar a Deus pedindo que os anjos de Deus venham e se interponham nessa guerra a teu favor. Se interponham nessa batalha, porque eles têm essa função também, de guerrear contra os demônios, de amarrar os demônios, de tirar eles, de afastar eles, de fechar a boca deles, entende? Calar a boca deles, que eles não consigam falar no ouvido das pessoas coisas contra você, tal. São coisas que você pode fazer. Isso você faz através da oração. Outra coisa que você pode fazer, que geralmente enfurece os demônios, é criar em volta de si um ambiente de louvor. O Salmo também fala a respeito disso.
criar ao redor de você um ambiente de louvor, de adoração, um ambiente em que você esteja engrandecendo a Deus. Sei lá, pode ser um louvor no seu celular, e de repente você está ali abençoando, cantarolar na mente, né? Cantarolar um hino na mente. É uma coisa importante você decorar versículos bíblicos, principalmente em relação à guerra espiritual. Entende? Em relação à guerra espiritual, e se for o caso, vai num lugar um pouco afastado, porque os seres humanos têm uma certa, vamos dizer assim, as pessoas de uma maneira geral têm um certo limite na audição, mas os demônios não. Eles ouvem muito bem. Entende? Eles não ouvem seu pensamento, não adianta ficar expulsando de pensamento, você tem que falar. Vai num lugar, pode ser até um lugar bem afastado, mas eles vão escutar. Entende? E fala versículos de guerra, de batalha, salmos como esse, lê, põe lá no seu celular e lê, uma voz pausada, lê o salmo, repreende. Essas orações têm que ser audíveis, não adianta orar na mente, gente, porque o demônio não ouve isso. Ele vai ouvir e entender o que você está falando se você falar audivelmente. Por exemplo, a Larissa, que nem eu mesmo vou a pé, mas assim, na rua, no carro, enquanto chega no serviço, a gente vai falando, Senhor, eu estou indo do meu trabalho, em nome de Jesus, todas as maravilhas que estão lá dentro, eu repreendo. Você não precisa estar ali dentro daquele local, você pode, né, no teu caminho, antes de você entrar, antes de você chegar, que nem eu ando a pé, eu enquanto estou andando, conversando com eles. E faço isso, então, meu serviço. É assim que você vai guerreando espiritualmente. Mas isso, gente, tem que ser todo dia, é diário. Porque todo dia, o que diz aí, o dia todo e todo dia eles me atacam. Eles não tiram folga. Eles não dormem. Eles não dormem, eles não se cansam. A gente se cansa, a gente dorme, a gente tem dia de folga, a gente fica doente, que nem a Júlia, e vai descansar. Eles não, gente. Eles não precisam descansar, eles não precisam dormir. Então a gente tem que adquirir hábito de estar orando, entende? Lendo a palavra. Se você está em casa e tal, coloca música de louvor, coloca música de louvor no seu ambiente. Se você está indo trabalhar de carro, coloca louvor no carro. Eu já falei que eu não sou radical na questão de que você só pode ouvir música. Não. Mas faz uso da música de louvor. O Espírito Santo não se move na música do mundo. Mesmo que ela tenha uma boa letra. Mesmo que ela tenha uma letra legal, uma letra bonita, uma mensagem bonita. O Espírito não se move na música do mundo. Ele se move na música de adoração, de louvor. Se você quer ter um dia vitorioso, você quer ter um dia de vitória, adquire o hábito de ouvir principalmente louvor. Tanto no seu celular como no seu carro. Uma hora ou outra você pode ouvir uma musiquinha bonita, uma música que tem uma letra legal, tal. Mas ouve louvor, gente. Ouve adoração. Se possível, canta junto, vai criando essa atmosfera. Isso aí, gente, afasta as nhacas espirituais, a sujeira espiritual, entende? As vozes satânicas, as vozes demoníacas, eles não conseguem ficar naquele ambiente, eles não conseguem, enfraquece eles, desarma eles, entende? Eles ficam sem chão, eles ficam sem caminho, eles ficam sem ambiente para ficarem com você. Agora, se você vai para o trabalho ouvindo uma música qualquer, mesmo que tenha uma letra legal, mas você só ouve aquilo, ele fica confortável no ambiente.
Porque o nome de Jesus não está sendo glorificado, o nome de Jesus não está sendo adorado, o nome de Jesus não está sendo evidenciado. Então, ele fica à vontade. Então deixa ele, faz um ambiente em que eles não se sintam à vontade, que ele não fique perto de você, não se sinta desconfortável de ficar perto, de ficar junto de você. Entende? Vocês já ouviram falar do encosto? Sabe o que é um encosto? Não sabem? Vocês deveriam aprender essas coisas. Na Igreja Universal ensinam, e é importante o que eles ensinam lá. Explica o que é encosto. É o demônio que fica do teu lado ali. Que Ele fica encostado em você. Está cansado o dia todo. Ele está ali, escorado em você, escorado, fazendo peso em você, sabe? Fazendo peso. Por que ele fica ali? Porque não tem nada que desagrade ele. Nada que A música que você está ouvindo é para ele, beleza, tá ótimo, entende? A conversa que você está tendo, que você está falando para ele, está falando de trabalho, tá falando de futebol, tá falando de novela, tá falando de como é que foi o capítulo da novela, o cara lá chegou e fez lá o que tinha que fazer, morreu a pessoa lá, falando. Pessoas falam de novela como se fosse da. Né? Você assistiu o Big Brother ontem? Você assistiu o jogo ontem? Quem ganhou? Gente, os encostos. Fica à vontade perto de você. Aí eles começam a falar, não sei o que. Sabe aquele fulano ali? Ele falou mal de você. Ele falou que você Ele falou que você é bicha. Uma coisa assim. Eles falam, mas. Entende? Então torna o ambiente para eles difícil. Na verdade, difícil eles ficarem perto de você. Na verdade, o que o inimigo faz, ele coloca assim: você não está com raiva, você não está irritado, olha como você está irritado, olha como você está cansado. Ele coloca coisas que é o que a gente ouve, gente. A gente ouve assim: meu, você tá morrendo, olha como você tá mal. Tipo assim, olha quanto você trabalha e o outro não faz. Olha o quanto você faz no seu serviço. Olha aquele cara. Então é essas coisinhas que a gente ouve. Ou no trabalho você ouve assim: nossa, meu, você tá fazendo tudo aqui, aquela pessoa tá lá, tá mexendo no celular dela, não tá fazendo nada. Ela tá abusando de você, velho. Daí você fica, putz, que raiva dessa pessoa. Ou então que nem os aluninhos lá na minha. Eles vão perto do meu ouvido e aí vai, pra que gritar? Não tem nem com nada. Deu vontade. Quase que eu falo demônio, botou gritando pra porra. Não, o demônio, ele pode não entrar em você, porque você tem o Espírito Santo e tal. Mas ele pode encostar em você e se sentir muito à vontade do seu ambiente. Ele pode te usar. E ali, gente, ele vai fazer mil coisas. Irritado, você bravo. Ele pode te usar assim. Você pode, fala, é verdade. você lembrou bem. Ele pode mesmo. falar coisa na sua cabeça e te jogar contra o outro camarada ali e fazer você ser um instrumento do diabo dele para machucar outro. Isso ele pode fazer. É só você ficar deixando. Então, gente, são coisas simples. E não é fácil ficar só louvando. Então, você até esquece, você tá tão nervoso que você fala, meu Deus, que nervoso. Nossa, aí você não fala assim, Deus, tu sou um amigo. Aí você não fica cantando, você tá nervosa. Então isso é difícil. Então, gente, torna o ambiente dele desconfortável perto de você. Que ele, sabe aquela pessoa chata para ele, vamos falar as avessas. Pro inimigo. Você gosta de ficar do lado de uma pessoa chata, que só fala besteira, que só fala bobagem, só fala coisas desagradáveis, que só fica te criticando? Olha que roupa você veio hoje, olha só o seu cabelo, para pentear esse cabelo, você usa aquilo, você gosta de ficar perto desse tipo de pessoa? Não. Eles também não gostam de ficar perto de pessoas que só falam de Jesus, que ouvem louvor a Jesus, que falam, que ficam repreendendo ele toda hora. Satanás, sai de perto de mim, para com esse pensamento que não gostei, eu sei que é teu, sai daqui. Eles também não gostam. Eles começam a se afastar. O ambiente de adoração, de louvor, incomoda eles. Já ouviram o termo queima esse demônio? O louvor queima eles. O louvor
é como um ferro de passar, assim, encostado na pele deles. Eles detestam. Entende? Agora, se você ouve a música que eles estão à vontade, até a música que eles gostam. Se você fala as coisas que eles gostam de ouvir, se você tem o comportamento que eles gostam que você tenha, então eles ficam à vontade, eles encostam mesmo. É o encosto deles, ficam encostados em você. E não largam de você. E te acompanham, dormem com você, levantam, tomam banho com você, vai no banheiro com você, faz número 1, número 2, com você, eles estão lá. Então deixa um ambiente difícil para eles, com louvor, com oração, com adoração, com a palavra de Deus. Leia a palavra em voz alta, leia as palavras de guerra espiritual, né? 2 Coríntios 10:4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando todo sofisma, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eles odeiam palavras como essa, mais do que até outras da Bíblia, porque fala deles, né? Falam verdades em como você glorifica a Deus, como você exalta a Deus e queima eles, e você pode colocar no enfraquece eles. Esses versículos daí que nem a gente pode, em vez de só ler, né, às vezes não dá tempo, mas que nem coloca no áudio e fica ouvindo. Você pode, que nem você já conhece, você já coloca no grupo, ó, é João tal, é Mateus tal, você vai colocando e é mais fácil pra gente tá lendo. Se você vê que você está sendo tentado por algum pecado, então você já vai porque eles também tentam você, eles tentam você na sua carne, para você pecar, para você xingar, entende? Para você falar mal de outra pessoa, para você fofocar, para você fazer intriga, eles também tentam você. Para você se irritar. Para você fazer isso, para você se irar, se irritar, brigar. Entende? E nisso, se você vai deixando eles sempre à vontade perto de você, não cria um ambiente desfavorável para eles, eles vão tomando conta, eles vão dominando, vão tomando conta da sua vida. O seu ambiente se torna um ambiente deles, eles vão estar sempre lá. E eles causam depressão, eles causam angústia, tristezas, melancolia, entende? Você começa a se sentir mal. Eles causam esse mal, é o fluido deles, eles fluem isso para cima de você, deixar você melancólico, desanimado, mais cansado ainda do que você já está, colocam um peso em você, você parece que você está carregando um baú de 200 quilos nas suas costas, você anda se arrastando, é ele, gente. Você pensa que é só o seu físico, que é só eu que estou cansado, não é, muitas vezes é eles, botando aquele peso em você, colocando coisas negativas na sua mente. Não vai conseguir, não vai dar certo, desiste de uma vez, para com isso, chuta o balde, chuta o pau da barraca, manda todo mundo para aquele lugar, manda todo mundo aquilo tudo. Isso é dele, gente, é ele que põe na sua mente essas coisas. E se você atende ele, você faz esse ambiente para ele fica falando essas coisas na sua cabeça, gente, você entra numa derrocada, você se afunda, aí vai para droga, aí uns crente que volta a fumar, volta a beber, bebe até mais do que bebia antes, fuma até mais do que fumava antes. Tem tanta gente que acontece isso. Destrói casamento, destrói amizades,
destrói bons relacionamentos, você tem um bom relacionamento familiar, você tem um bom relacionamento com seus parentes, ele vai botar o dedo sujo dele, o dedo nojento dele nessas coisas, fazer sua vida ficar complicada, descomplicar as coisas para você, fazer o caminho ficar entruncado para você. É isso que ele faz. Aí você diz, vou largar então de ser cristão. Aí que piorou. Porque como cristão, tendo o Espírito Santo, é a única maneira que você tem de suplantar. Senão você vai ser como essas pessoas. Os jovens estão se matando, gente. Os jovens estão se matando, estão se drogando. Só na minha escola já morreram 4 jovens desse ano para cá de overdose de drogas. Teve uma tentativa de suicídio. Jovens de 15, 14, 16 anos já desistindo da vida. Teve overdose. Um rapaz, ele e a família dele era cristã, os pais. E ele se suicidou. Imagina não. Entende, gente? É isso. Se você dizer, então eu desisto de ser cristão, não quero essa luta, então você vai se afundar e vai acabar desse jeito. Vai acabar assim também. Na depressão, na droga. Porque é isso que ele está fazendo, gente. É isso que ele está fazendo. Profundo, né? É isso que ele está fazendo. Você vê a juventude dessa geração, é uma juventude completamente alienada, nihilista. Parece que os jovens não têm objetivos. Eles só querem curtir, beber, fumar. Os caras lá da minha escola falam, eu vou puxar carro, eu vou ser traficante, eu vou passar droga. Que passa lá o traficante do pedaço ali com as correntes de ouro, com os tênis, com as roupas, olha aí. O cara passa droga e o cara tá prosperando, eu vou nessa também. Só que não sabe, de uma hora para outra, um dono de boca pode morrer, o outro tomar o lugar dele. Não sabe também que um traficante pode morrer na mão da polícia, morrer na mão de gangues, de facções rivais, não sabe como é que é a vida mesmo de um bandidão de favela, um cara envolvido no tráfico. É pesado, a coisa é pesada, eles não sabem, eles não fazem ideia. Entende? Não estudam, não querem saber de estudar, tem preguiça de estudar, não querem saber da matéria, ficam cabulando aula. Depois vai ser o que na vida, gente? Se não estudar, para o cara que estuda, já está difícil. Eu ia falar sobre a Revolução 4.0, como vai ficar difícil o emprego daqui nos próximos anos. Mas vai ficar mais ainda, gente. Não pense que não pode piorar. E já está difícil. Para quem não tem nada, para quem não tem, sabe, tem preguiça de estudar, tem preguiça de aprender, não tem interesse. Então, aqueles alunos lá, a maioria, 80% do ensino médio, aquelas meninas não têm interesse, aqueles meninos não têm interesse em aprender, em absorver dos professores. Na minha escola, ela tem ótimos professores, mas eles não querem aprender. Não querem aprender. Acabou para ficar fumando maconha. Quando eu pego um fumando maconha no banheiro, na entrada da escola parece aquela chaminé de fábrica, é uma fumadeira de maconha, de cigarro e maconha ali na frente da escola, na hora da entrada, eles fumando, até umas rodinhas assim, fumando. Por isso que uma hora eles se matam mesmo, porque eles não têm nada na vida. Essas coisas não preenchem o vazio do coração. Aí quando bate aquele vazio, bate aquela tristeza, aquela angústia, eles se matam mesmo, eles se acabam mesmo. Entende? É isso. É obra de Satanás, é obra demoníaca, sim. É o mal no mundo, e a gente tem que
aprender a se defender dele. A gente tem que se defender dele todo dia. Todo dia. Eu queria ler de novo o texto aqui. Tá, guardem bem isso e usem isso, leiam esse salmo. Salmo 56. Linguagem sempre foi. Eu achava que era mais. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois estou sendo atacado por inimigos que estão sempre me perseguindo. O dia inteiro eles me atacam e são muitos os que lutam contra mim. Quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Confio em Deus e eu louvo pelo que Ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? O que me podem fazer simples demônios? Diante do Espírito de Deus, eles não são nada. Pode ter certeza disso. O próprio Satanás não é nada diante de Cristo. Tá? O dia inteiro os meus inimigos me atrapalham nos meus negócios, só pensam em me prejudicar, me atrapalham no meu trabalho, nas minhas obrigações, eles ficam me atrapalhando, eles ficam me desanimando, me criando intrigas. Eles se reúnem em lugares escondidos, olham o que estou fazendo e ficam esperando uma oportunidade para me matar. Ó Deus, castiga-os por causa da sua maldade. Mostra a tua ira e derrota essa gente. Derrota esses demônios. Tu sabes como estou aflito, pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas no teu livro? Quando eu pedir a tua ajuda, os meus inimigos fugirão. Uma coisa eu sei, Deus está comigo. Eu louvo a promessa de Deus, e a promessa de Deus, o Senhor. Confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples demônios diante do Deus Todo-Poderoso? Ó Deus, eu te darei o que prometi. Eu te darei a minha oferta de louvor. Olha, louvor de novo, oração, adoração a Deus. Porque me salvasse da morte. O Senhor me deu a salvação pela graça. E não deixasse que eu fosse derrotado. Assim, ó Deus, eu ando na tua presença e eu ando na luz da vida eterna. Paulo, aqui, quando fala um pouquinho, o que me podem fazer simples seres humanos, aqui está seres humanos. Então, aqui quer dizer que são demônios influenciando seres humanos contra mim. Pode ser, pode aplicar dessa forma. Tá, gente? É isso que eu senti de Deus